Bom dia! Mais uma manhã nós estamos aqui para fazer uma meditação. Hoje nós vamos falar sobre engramas. Talvez algumas pessoas já saibam o que significam os engramas, mas talvez tenha pessoas que nunca ouviram falar sobre esse assunto. Nós vamos fazer essa meditação nesta manhã, conhecendo um pouquinho sobre os engramas positivos barra negativos e os engramas negativos. Mas para nós começarmos esse tema, nós vamos abrir aqui um site da língua portuguesa online e vamos ver na definição da língua portuguesa o que são os engramas. Vamos lá. Se você quiser abrir aí junto comigo, abra dicionário online da língua portuguesa e vamos ler aqui significado de engrama. É um substantivo masculino que significa o seguinte: é um traço permanente deixado no tecido nervoso por um estímulo muito forte. Na psicologia, é uma marca permanente deixada na psique de um indivíduo por força das experiências psíquicas por ele sofrida. E aqui tem uma observação também, que os pesquisadores canadenses apontaram que certos neurônios competem para serem, entre aspas, recrutados para um engrama subjacente a uma memória ruim. Essa última observação, ela é do Manual do Homem Moderno, do ano de 2017. Muito bem. Então, a palavra engramas, nós já vimos a definição dela no dicionário. Agora vamos ver o que isso nos afeta na prática. O doutor Augusto Cury, talvez muitos de vocês já tiveram nas palestras dele, ou então leram livros, ele tem muitos livros escritos, e para quem já leu ou assistiu alguma coisa do Augusto Cury, ele fala muito sobre a causa da síndrome do pensamento acelerado. E nas suas palestras e nos seus livros, ele fala muito também sobre janelas lights e janelas killers. Ele costuma falar que em algum momento nós podemos abrir as janelas lights ou então as janelas killers. E são, como é que eu vou dizer? Não deixa de ser engramas que nós registramos em nossa mente, no nosso subconsciente. Só que ele fala com outros nomes. Então, hoje nós vamos falar como isso nos afeta ou como isso pode nos ajudar. Nós precisamos entender que tudo o que passa ao nosso redor é gravado na nossa mente. A nossa visão, nós temos aquela visão panorâmica, mas a nossa visão ela é muito maior do que o que nós podemos enxergar. Me explico. Às vezes nós temos um quadro de visão que está sendo gravado na nossa memória, que está conscientemente sendo observado por nós. Mas muitas coisas que passam ao nosso redor, inclusive podemos notar muito isso quando de repente vem uma mosca ou vem um objeto na nossa direção, nós não estamos olhando, mas o nosso reflexo consegue tirar esse objeto, ou então esse mosquito, enfim, tirar com a mão ou desviar o rosto e nós nem estávamos observando aquela situação. Por que isso acontece? Porque a nossa visão é muito maior do que aquela que nós estamos percebendo conscientemente. Então é como se nós tivéssemos com o radar aceso, ligado. Então, através dos 5 sentidos, nós estamos captando tudo o que passa. Som, imagens, sensações, cheiros, enfim, tudo. Por mais que você não perceba, tudo está sendo gravado na sua memória. Bom, agora,
todas as coisas boas são interessantes, porém, em muitas situações são gravadas coisas ruins e que podem ser abertas, como o Dr. Augusto Cury fala, através de janelas killers ou então janelas lights em um outro momento. Vamos dar um exemplo prático. Vamos supor que você está caminhando pela rua e de repente você assiste um acidente trágico, um acidente bastante feio. E aí, junto com aquela visão, junto com aquela imagem do acidente, você escuta vozes, você escuta barulho, ou você escuta buzinas buzina de bombeiros, ou então de carros, enfim. Tudo isso está sendo gravado na sua memória. E quando você, em um momento futuro, escutar aquele barulho de novo, por uma outra situação, estas memórias ruins vão outra vez voltar à sua consciência e você vai sentir talvez as mesmas sensações, os mesmos pensamentos, aquela imagem pode vir na sua cabeça. Então, isto são os engramas e, como o Dr. Augusto Cury fala, são as janelas da mente sendo aberta. Então, a primeira necessidade que nós temos é entender que tudo o que nós vemos, ouvimos, sentimos, enfim, tudo está gravado em nossa mente. Às vezes temos a ideia de que uma criança pequena assistir um vídeo, um filme na TV de terror ou então de muito massacre, é só um filme, não vai trazer efeito algum. Isso não é verdade. Tudo traz efeitos positivos ou negativos. Agora vamos entender de uma maneira um pouco mais prática, como pode ser um engrama negativo. Muito bem. Antes de entrar no exemplo desse engrama negativo, eu quero dizer para você qual é o momento que o nosso cérebro está mais acessível a este tipo de situação. Vamos supor que a pessoa esteja numa situação delicada, passando por problemas. O nosso cérebro, a nossa mente, tem dois momentos que são bastante distintos, que é um momento que nós chamamos do momento consciente e do momento inconsciente. E o nosso cérebro, a nossa mente, na maior parte, ele está agindo de forma inconsciente. Vou dar um exemplo que seja mais fácil de você entender. Creio que todos vocês já ouviram falar em hipnose. A hipnose, ela tem o seu efeito, a pessoa fica em transe, quando o hipnólogo ele consegue acessar o modo inconsciente da pessoa. Ela está assistindo, mas ela está sendo, entre aspas, manipulada pelo hipnólogo, ou seja, ela acaba aceitando as sugestões do hipnólogo porque ele consegue acessar o seu inconsciente. E como isso acontece? Quando uma pessoa está de uma forma mais sensível, o nosso cérebro, ele fecha o consciente e ele abre o consciente. Nós podemos dizer assim, que ele fecha a mente ativa e abre a mente reativa. E quando é que o nosso cérebro está aberto? Quais são as situações mais fáceis de poder acessar a nossa mente reativa? São naqueles momentos que nós estamos mais sensíveis, ou estamos em um momento de dor, ou então estamos numa sonolência
quase entrando no sono. Esses são os momentos mais fáceis de acessar a nossa mente reativa. Agora vamos dar um exemplo de uma situação vivida por um jogador de futebol. O jogador de futebol estava exercendo sua função profissional ou até mesmo sua função recreativa e se machucou. E aí ficam ao redor daquela pessoa que está ali no chão, se virando-se, contorcendo de dor, e aí ficam os colegas, mesmo sem uma intenção negativa, mas começam a falar a carreira desse colega, ou seja, essa fratura vai acabar com a carreira dele. Nossa, essa lesão vai ser muito difícil de ser curada. E aí os colegas estão falando essas palavras, mesmo que não seja numa intenção negativa, mas naquele momento de dor que o jogador está passando ali, tudo está gravado na mente deste jogador. Tudo está sendo processado de uma maneira aonde está criando janelas killers. E aí, aquele tempo passa e esse jogador começa a ter dificuldade na sua recuperação. Por que que isso acontece? Porque o seu cérebro gravou aquelas mensagens de que seria muito difícil a recuperação. E um tratamento que talvez demoraria 1 mês, 2 meses ou 3 meses, passa a durar muito mais tempo essa recuperação. Passa de repente de 6 meses, um tratamento que levaria somente 3. Porque no cérebro ficou gravado mensagens que nós chamamos de engramas, ficou guardadinho lá no cérebro. E aí dificulta no tratamento desta pessoa. Outro engrama negativo também que é muito fácil ser gravado é falar coisas negativas para uma mulher que está grávida. Que quando a mulher está grávida, tem 2 situações. Além de esses engramas ser possível ser gravado na mente da mãe, ela também já pode ser gravado na mente da criança. Algumas pessoas podem dizer assim: não, mas não é possível, ele ainda é um feto. Na verdade, nós não temos conhecimento do quão poderoso é o nosso cérebro. Não quero entrar nesses detalhes agora, porque nós não temos nem tempo, mas eu quero que vocês compreendam a necessidade de cuidarmos com o que falamos. Então vamos lá. De repente o esposo chega bêbado em casa e a esposa fala alguma coisa, então ele agride a esposa, dá uma bofetada no rosto da esposa. Essa esposa cai no quarto, bate com o braço na penteadeira, e ao bater com o braço na penteadeira, o perfume que estava em cima da penteadeira cai, quebra, e aquele som do perfume quebrando ao cair no chão, de vidro quebrado, e aquele cheiro do perfume, está tudo sendo gravado na mente daquela mulher. E se ela estiver grávida, ela também passa essas sensações todas para a criança no seu ventre. Então aquele homem dá a bofetada na mulher e, não satisfeito, começa a falar palavras duras para ela, como: você não presta, você estraga minha vida, você... enfim, não quero nem falar, não quero nem repetir as palavras que um homem bêbado, com raiva, pode falar para a esposa. Mas ele fala, e então sai dali, bate a porta, e aquela cena
segue em frente e a mulher fica ali se contorcendo no chão. Depois disso, eles se divorciam, o tempo passa e no futuro ela está numa festa com uma amiga, com o seu filho, e de repente o filho, sem querer, bate num jarro e aquele jarro cai ao chão e aquele som do vidro quebrando, e por casualidade passou uma pessoa ao lado e tinha o mesmo perfume que quebrou naquele momento da discussão lá no passado. E aquele cheiro do perfume acessou partes do cérebro onde estavam guardados estes engramas e eles vieram à tona. Aí pode acontecer duas situações. Esta mulher, se ela tem um temperamento melancólico, se ela tem um temperamento mais calmo, mais tranquilo, ela pode, ao despertar, como o doutor Augusto Cury fala, ao abrir essas janelas killers, ela pode se culpar e aquelas palavras que escutou do esposo lá no passado, de que ela não prestava, de que ela só estragava a vida dele, essas palavras, essas sensações pode vir contra ela e ela pensar assim: nossa, eu não presto, eu não consigo nem educar meu filho para se comportar na casa das outras pessoas, na casa das minhas amigas, eu sou um fracasso. Agora, se ela tem um temperamento mais dominante, ela pode estourar, ela pode reagir de uma forma agressiva contra o filho, usando as mesmas palavras que o marido usou para ela, dizendo que ele não presta, que aquela criança, ela estraga a vida dela, repetindo as mesmas agressões que ela sofreu do marido, ela pode passar para aquela criança. E de um momento a outro, não necessita de um contexto naquele momento, não necessita de ter vivido uma situação constrangedora antes daquela situação. Aquelas janelas killers, como diz o doutor Augusto Cury, elas são abertas de um momento para outro, basta serem despertadas através de um som, através de um cheiro, através de uma recordação de algo que foi gravado talvez na infância, talvez alguns anos atrás, ou até mesmo quando esta pessoa estava no ventre materno. Nós estamos falando aqui de uma história de uma mulher que sofreu agressões do marido no passado, mas poderíamos utilizar esta mesma situação para casos até mesmo lá no ventre materno. Para entender, eu quero dizer a você o quão importante cuidar daquilo que nós estamos vivenciando, daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos passando para as outras pessoas. Então esse é um tipo de um engrama negativo. Agora, é possível termos engramas positivos e que no final também sejam negativos? Vamos ver um exemplo. Quando uma mãe ou então uma avó que ama o seu filho ou seu neto, no caso da avó, e fala para ele, quando de repente ele é criança e ele está gordinho, e daí aquelas bochechinhas gostosas de apertar, que gordinho fofinho. Então a mãe ou a avó, com todo o amor e carinho com aquela criança que está acima do peso, mas é pequena, é gostosa de apertar, é gostosa de ver aquele rostinho redondo, então a mãe com todo carinho: meu filhinho fofinho da mamãe, meu fofinho da vovó, como você é gostosinho, como você é lindinho. Então todas essas palavras amorosas para aquela criança que na verdade real ela está se tornando uma criança obesa, mas os pais com muito amor tratam aquela obesidade como se fosse uma coisa positiva.
E não é por má intenção, muito pelo contrário, é pelo amor que eles têm àquela criança, é pelo amor que eles têm àquele filho, aquele neto. Então, meu fofinho lindo, meu gostosinho da vovó, e assim muitos outros elogiam, e aquela criança cresce. E aquela criança, mesmo inconscientemente, ela acha que para ela continuar o gostosinho da vovó, o fofinho da mamãe, a coisinha linda da família, ela precisa continuar obesa, ela precisa continuar gorda. Então, ela desenvolve um processo de obesidade onde vai prejudicar para toda a vida algo que foi positivo no passado, que teve um processo positivo, era uma ação amorosa dos pais, era uma ação com muito carinho dos avós, mas que se tornou um problema de saúde grave para essa pessoa. Porque você pode pensar aqui comigo que alguns quilinhos acima do peso normal de uma pessoa não faz mal, mas muitos quilos acima, aonde fica uma obesidade, isso não faz bem para a saúde. Todos vão concordar comigo neste aspecto. Então, pode ter sido desenvolvido esta obesidade através do engrama positivo gerado lá no passado. Vamos para um outro exemplo rápido de engramas positivos que se tornam negativos. Vamos dar um exemplo de um lutador de boxe. E ele está numa luta, recebendo ali muitos socos, e nesse momento de dor, a sua mente ela está aberta a sugestões. Nesse momento de dor, onde ele está perdendo a luta, a sua mente está aberta a receber sinais, a gravar novos engramas. Porque, vamos relembrar, a mente, ela fica mais aberta, fica mais suscetível a receber engramas quando ela está passando pelo momento de dor, quando ela está passando pelo momento de baixo astral, quando ela está passando pelo momento de transe, quando ela está passando por um momento de sonolência. Todas essas situações e algumas outras fazem com que seja muito fácil gravar pensamentos, gravar engramas na mente do ser humano, seja ele criança, seja ele jovem ou mais adulto, mais idoso. Então, voltando à situação do lutador de boxe. Então, aquele lutador de boxe, ele estava perdendo a luta, e aí chega o seu técnico, o seu coach, e chega para ele e diz: você não pode perder, você é um vencedor, você nasceu para vencer, você é um homem que precisa ter garra, você precisa virar essa luta, você precisa ganhar, você não nasceu para perder, você não é um perdedor, você é um vencedor, você é... E segue falando elogios, segue falando motivação, segue falando coisas positivas para aquele homem vencer, para despertar dentro dele uma força maior para que ele possa virar aquela luta. Esse engrama neste momento está sendo positivo. Só que o tempo passa. E aí aquele homem que acabou sendo um vencedor na luta, mas numa situação onde ele está jogando tênis com os amigos, ele não aceita perder. Um jogo de carta ou um jogo de dominó passa a ser como se fosse uma guerra, e ele faz qualquer coisa para ganhar, porque na mente dele está gravado de que ele, se perder em qualquer coisa, ele é um fracassado, e ele não pode ser um fracassado. Então ele quer ganhar numa discussão, ele quer ganhar num jogo de dominó, ele quer ganhar em qualquer conversa com os amigos, ele tem que sair vencedor. E aí ele passa a ser aquele cara chato, ele passa a ser aquele cara que passa a ser não querido pelas pessoas. E ele não entende por quê, mas parte dele são as janelas killers que estão sendo abertas e que foram gravados através de engramas lá no passado.
Isso pode acontecer com qualquer situação. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, seja ela lutadora de boxe, seja ela qualquer outra profissão. Então agora nós falamos sobre os engramas que são positivos, mas que tornam-se negativos. Agora vamos para a última parte, que nós vamos falar de engramas positivos. Como é que nós podemos gravar na mente das nossas crianças, como nós podemos gravar na nossa mente engramas que tragam coisas positivas, que tragam pensamentos que possam nos ajudar no nosso dia a dia, nas nossas tomadas de decisões. Um exemplo de engramas positivos e como passar esse engrama positivo é enquanto a criança está começando a ter aquela sonolência do sono, contar, não sei se eu não fui redundante agora a falar sonolência do sono, mas aquele momento antes de dormir, ler para a criança coisas positivas, coisas boas, uma história. Se você é cristão, ou mesmo que não seja cristão, leia uma história bíblica para aquela criança, conte uma história com uma moral positiva. Não deixe essa criança na frente do computador ou da televisão até o momento de dormir. Separe mais ou menos 30, 40 minutos antes de colocar a criança para dormir, se afastar de todos os eletrônicos, se afastar da televisão, enfim. Neste momento, leia para a criança. Ou então coloque uma música com uma letra positiva. E se não tiver uma música com uma letra positiva, coloque para a criança música clássica. A música clássica, ela desperta o cérebro daquela criança e faz com que traga coisas positivas. Não quero entrar nesse mérito quais são as ações positivas da música clássica. Isso pode ser um assunto para uma outra oportunidade. Agora eu somente quero dizer como você pode trazer engramas positivos para as pessoas, para os filhos. Ler coisas positivas antes de dormir, e naquele momento que estamos acordando, esse é o momento também que nós podemos ler coisas positivas, nós podemos pensar em coisas positivas. Isso vai gravar na nossa mente como engramas. O que, como eu já falei, o Dr. Augusto Cury chama de janelas lights. Então essas janelas lights, elas são gravadas nesses momentos de sonolência e momentos de dor, momentos de dificuldade. Todas estas situações favorecem para gravar os engramas positivos. Então, quando nós tivermos a compreensão de que tudo que nós vemos, ouvimos, sentimos tem um efeito positivo ou negativo para nós, nós vamos cuidar mais daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós proporcionamos para os nossos filhos, para quem nós amamos, dia a dia. Nós vamos poder cuidar, de repente, do que o meu filho, do que ele está vendo na televisão, do que o seu filho está tendo através de conselhos de amigo, porque tudo isso é trazido, é gravado no subconsciente desta pessoa. E aqui eu quero concluir dizendo para você que nós somos ou fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos deuses, mas nós fomos criados por um Deus. E se nós somos criados à imagem e semelhança dele, nós temos muitas particularidades dele. E nós não temos noção do que o nosso cérebro é capaz. Nas próximas manhãs eu quero falar sobre outros temas que vão trazer coisas interessantes para nós. Mas hoje eu quero terminar dizendo para você: cuide do que você vê, cuide do que o seu filho vê, cuide
do que passa ao seu redor. Muitas coisas que hoje nós não temos explicações, às vezes uma pessoa que explode do nada, às vezes uma pessoa que sem mais sem menos passou a ser agressiva, tudo isso foram coisas que foram gravadas lá no passado. Mesmo que ele não tivesse culpa, mesmo que tivesse sido inconsciente por seus pais, mesmo que tivesse sido um ato de amor dos pais para com os filhos, isso trouxe e trará efeitos negativos. Vamos cuidar disso e vamos procurar viver uma vida o melhor possível. Esta é a minha mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, dê um like, assine o nosso canal e nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vai o meu abraço desde Orlando para você. Tchau, tchau.